Porque o que é pivotar? É você mudar aquilo que você tinha planejado, mas sem perder a sua essência e o seu DNA do seu negócio. Então, é muito importante que você crie o seu DNA e que você tenha a capacidade de pivotar, a capacidade de mudar, a capacidade de encarar o novo e fazer o novo acontecer. E eu digo assim, o empreendedor, ele precisa pegar os momentos de desafios, os problemas e focar na solução e fazer daquilo um aprendizado. Ou seja, toda dificuldade tem um aprendizado por trás e uma oportunidade de você sair muito mais forte, estar muito melhor ali na frente. Por isso que é muito importante você conhecer o seu negócio, preparar, para estar preparado para qualquer necessidade de mudança, e só acontece isso se você realmente tiver a liderança daquilo que você está fazendo. As pessoas precisam empreender mais, e empreender não é ser dono. Eu deixo muito claro, empreender é atitude. Quando me perguntam, onde é que você acha que eu devo começar a empreender? Devo fazer o quê? Devo montar o quê? Você deve começar a empreender aonde você está trabalhando hoje. Onde você está trabalhando? Está trabalhando. Comece a empreender lá. Lá é o melhor lugar para você aprender. Lá tá cheio de problema para você resolver. Lá, e tá cheio de oportunidade. É, exatamente. E aprenda lá. Erre no CNPJ dos outros, para depois você acertar no seu. Acertar no seu, na verdade. Erre nos outros. Então, se você quer ser líder, tenha dedicação naquilo que você está fazendo, ganhe conhecimento, e aí sim você naturalmente vai ser reconhecido. Não vão te pôr como líder. Você será reconhecido como líder naquilo que você está fazendo. E aí, naturalmente, a posição de líder será sua. Bem-vindos ao Pivotando, dos erros aos grandes acertos. Mas você sabe o que é pivotar? Pois é, pivotar é a virada que os empresários dão para mudar o rumo do seu negócio, da vida, da carreira. É quando você consegue dar uma guinada. E para falar sobre isso, para falar sobre as pivotadas da vida, eu sempre trago empresários. Empresários de sucesso, empresários que conseguiram, através das suas pivotadas, mudarem o rumo das coisas e gerar impacto na sociedade, nos negócios, na vida e no mercado. E trago para vocês hoje um empresário que eu admiro muito. Um cara que tem uma história de muito trabalho, sucesso, claro, também, muito sucesso, mas de muito trabalho, de muita garra, de muita atividade empresarial no ramo do varejo, mas que também foi para a televisão com essa atividade empresarial dele. E hoje ele é um Shark Tank também, né? Uma das atividades dele, além das várias que ele vai contar aqui para vocês hoje. Mas o que eu quero saber do meu amigo João Apolinário, obrigado, João, por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com você. No Pivotando. É exatamente isso. Quais foram as pivotadas da vida do João Apolinário? Como foi que ele conseguiu dar essas guinadas e como é que ele chegou ao tamanho que é hoje a Polishop, né, e o grupo de empresas que você representa, também com as startups investidas, né, através dos programas e de tantas coisas que você faz. E também quero saber dos filhos, né, que daí também é um trabalho seu, de que você tem filhos também que trabalham, empreendedores. Então tem muita coisa para a gente conversar hoje, João. Muita coisa. Então a primeira pergunta é: qual foi a sua última pivotada? Olha, é um tema super interessante, porque eu acho que com toda a dinâmica, né, que existe hoje no mundo, principalmente agora com a digitalização mais ativa, você precisa pivotar o tempo todo. Porque as coisas também envelhecem, as coisas também mudam. Eu gosto de cada 10 anos, cada década que você muda, ou seja, 2010, 2020, 2020 para 2030, eu sempre faço projetos de longo prazo. De 10 anos. De 10 anos. Por quê? Porque é importante que você tenha a sua equipe motivada junto com você. Sabendo qual o plano e para onde vamos em 10 Sabendo anos. para onde a gente quer ir, para onde que todos nós vamos juntos. É uma viagem de 10 anos. Opa. Porque se você passa uma meta, um objetivo ou algum propósito para um ano, quando chegar em outubro desse ano, novembro, a pessoa já está buscando uma outra coisa para fazer. Então, para você reter talentos, reter uma equipe motivada, essa equipe fazendo parte daquilo que você precisa estar pivotando o tempo todo. Lógico que tem uma grande pivotada ali nessa virada de décadas, que é como eu faço, né? E
todo ano eu tenho a conexão. Eu chamo de conexão. Conexão 2022, 2023, 2023, 2024. Analisando os resultados do que foi planejado e buscando... Exatamente. Falando daquilo que você quer ser em 2030, onde você quer chegar em 2030, como você vai chegar, as coisas que estavam planejadas para este ano, que você está vivendo, e conectando com o próximo ano. Lógico que quando você fala em 10 anos, em qualquer lugar, principalmente no Brasil, muitas coisas estão mudando, muitas coisas podem mudar, mas é muito importante que você saiba para onde você quer ir, ou seja, a sua equipe sabe para onde eles estão indo, porque então fica que nem aquele negócio, você acorda de manhã, toma seu banho, se arruma, toma seu café, entra no carro, sai de casa e não sabe para onde ir. Vai no default, né? Então, exatamente, então não dá, não funciona. Você foi obrigado a dar uma pivotada agora recentemente na pandemia. Né? Você foi obrigado, você foi diretamente vamos dizer, atingido pelas suas lojas, muitas delas quase todas 100% fechadas. 100% fechadas. Como foi isso? Assim, qual foram as lições que você extraiu dessa pivotada? Porque foi assim, inesperada, né? Ninguém imaginava o que ia acontecer. E como é que você deu essa guinada? No primeiro momento, aquele momento de dúvida, né? A gente... Então nós nos reunimos ali, a diretoria, todo dia às 5 horas da tarde, porque o e-commerce continuou, a gente também tem um e-commerce, nós nascemos no e-commerce, mas as lojas também tinham uma participação muito grande, né? Tem uma participação muito grande. E naquele momento a gente ficou um pouco esperando, entendendo, ou seja, ali aguardando, né? Quer dizer, atento. Eu acho que é muito importante, num momento de tempestade como essa, o comandante ou o comando da empresa estar reunido e falando o que vai acontecer. Ali nós definimos uma pivotada conforme o mercado se mostrou que seria, ou seja, uma aceleração no mundo digital, né? Uma diminuição das lojas físicas na importância desse negócio, uma importância maior para alguns tipos de produto, ou seja, é muito importante. Foi um aprendizado, né? Foi por isso que eu falei, qual é que foi essa última pivotada? A gente tem que estar preparado para pivotar o tempo todo. Porque o que é pivotar? É você mudar aquilo que você tinha planejado, mas sem perder a sua essência e o seu DNA do seu negócio. Então, é muito importante que você crie o seu DNA e que você tenha a capacidade de pivotar, a capacidade de mudar, a capacidade de encarar o novo e fazer o novo acontecer. Vocês sobreviveram à pandemia e tiraram várias lições que hoje vocês usam a favor do negócio, né? Então, a pivotada foi a favor do negócio, ou seja, cresceram no digital, cresceu em várias coisas, diminuíram o custo muito, e que esse legado, vamos dizer, você foi obrigado, inclusive hoje, joga a favor do teu business, né? Sem dúvida, se você obrigatoriamente teve um enxugamento do negócio, né? A gente ficou uma empresa mais assim, atenta e compacta e fazendo com que as coisas e as pessoas ficassem mais eficientes, né? Então houve essa vantagem. E eu digo assim, o empreendedor, ele precisa pegar os momentos de desafios, os problemas e focar na solução e fazer daquilo um aprendizado. Ou seja, toda dificuldade tem um aprendizado por trás e uma oportunidade de você sair muito mais forte, estar muito melhor ali na frente. Por isso que é muito importante você conhecer o seu negócio, preparar, para estar preparado para qualquer necessidade de mudança, e só acontece isso se você realmente tiver a liderança daquilo que você está fazendo. Você tem a empresa na mão, o teu time junto com você, né? E eu percebi também durante esse momento aqui, principalmente recente, que vocês começaram a aproveitar também as necessidades dos usuários em casa, né? Então, que tipo de produto eles estavam usando em casa, eles precisariam usar em casa. Vocês trabalharam muito a comunicação desse tipo de produto, né? E sem dúvida, hoje existem ferramentas no qual você consegue ter e detectar aquilo que as pessoas estão mais buscando. Ou seja, se você sabe o que elas estão mais buscando, você naturalmente vai oferecer aquilo que elas estão buscando. Ou seja, resolva o problema, né? Simples assim. Resolva o problema. Busque as coisas, a forma que você está buscando, aquilo que as pessoas estão buscando, e ofereça aquilo que vocês estão buscando de uma forma leve, de uma forma legal. Porque as pessoas não querem comprar por comprar. As pessoas, quando elas compram, elas querem atender necessidades, dores, coisas que façam com que ela viva melhor. Então, a tese toda minha em relação a varejo é isso. Ou seja, oferecer inovação
para que as pessoas vivam melhor. Né? Então, é o que a gente procura fazer. É sempre estar indo levar soluções. Produto tem preço, benefício tem valor. Ou seja, trabalhe com valor percebido, trabalhe com aquilo que a pessoa dá valor e que tenha desejo. Então, você mostra um produto, você mostra para que ele serve. O produto é o meio, o que você está buscando é o fim. Eu não acredito que a pessoa acorde de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo o quê? Tomar um suco, feito na hora, fácil, fresco, a fruta... Ali é aquilo que ela quer. A centrífuga é só o meio para você chegar lá. Então, é muito importante que quando nós estivermos oferecendo, quando nós estamos oferecendo alguma coisa, seja um produto ou um serviço, é pensar o que eu vou estar resolvendo, que tipo de problema eu estarei resolvendo para aquele consumidor. Porque o consumidor, ele quer o quê? Pagar para ter um benefício. É isso que as pessoas... Isso que é o consumo inteligente e cada vez mais inteligente, porque nós temos hoje o quê? Muita informação. Ou seja, o digital nos traz muita informação. E é disperso também, então você tem que trabalhar muito disperso especificamente. E muito amplo. Muito amplo. Né? E muita informação. Então, quem está oferecendo precisa estar muito mais preparado. Né? Porque não é qualquer coisa que as pessoas estão disponíveis a consumir. E isso traz um ensinamento, uma bagagem enorme, até de distribuição de produtos, né? De escolha que produtos ter na loja, quais são os produtos que são mais vendidos, mais oferecidos. Nesse momento, eu vejo que vocês trabalham isso numa excelência sensacional dentro da Polishop. Mas antes da gente continuar na Polishop e também entender essas décadas, né? A cada 10 anos uma virada, uma pivotada, e aonde o tamanho que vocês chegaram hoje no varejo da Polishop, até passando também pela história da televisão. Eu queria saber, assim, as pessoas têm curiosidade, assim, quem é o João lá no começo, né? O seu pai empreendedor, te deixou um legado aí, inspirou, né? Te influenciou. Fala um pouco dessa trajetória, assim, do João começando. Porque, só para você saber, tem muitos empresários aqui que estão nos assistindo, assim, tem uns que estão começando, tem uns que estão com problemas financeiros, tem uns que estão encaracolados com os seus negócios. Então, a gente é bom trazer as nossas lições de experiência para eles. Eu tive a sorte de ter o meu grande mentor dentro de casa, que foi meu pai. Meu pai já era empreendedor, meu pai já tinha o seu negócio de sucesso no segmento automóvel, de concessionárias, distribuidora de peças, consórcio, indústria. Então, ele já era um empreendedor de sucesso. Não tinha eletrodoméstico? Não, na verdade, ele começou muito lá atrás, bem no comecinho, com eletrodoméstico. Tá, então antes do carro foi o eletrodoméstico. Tá. Uma loja pequena e depois ele passou. Mas você viu essa pivotada? Você viu essa mudança? Não, eu ouvi, né? Eu era muito criança, eu ouvi essa história, porque naquele momento ele acabou decidindo ir porque a loja era uma loja pequena de eletrodoméstico, eu me lembro dessa loja, era muito pequeno. Aí ele resolveu ir para o segmento de automóvel, né? Que naquele momento, automóvel, ser um revendedor de automóvel, era uma coisa muito mais grandiosa, uma coisa muito mais importante, inclusive precisando de muito mais investimento. Porque uma coisa estava vendendo fogão, geladeira, liquidificador, outra coisa é vender carros, né? Naquela época. Exatamente. Era muito dinheiro. Mas foi uma pivotada do seu pai já. Foi uma pivotada dele saindo de um segmento indo para o outro. Engraçado, né? Que depois você entrou nele, né? Pois é. E eu também fui aprender ali. Eu aprendi ali, né, na concessionária, eu comecei a trabalhar ali. Como funcionário dele? Sim. Ou ele te tratava como sócio? Não, eu entrei como... A primeira coisa que eu fui fazer é ser vendedor de consórcio. Ele falou, vem aqui, ó, você vai aprender a vender. Isso né? O quê? 20 anos? Não, eu tinha menos, eu tinha 17 anos. Ele falou, você vai aprender. Você vai começar por 16, 17 anos, bem novo, porque eu sempre tive essa vontade. Outra coisa interessante é que, mesmo quando eu depois comecei a empreender, ter o meu negócio, pulei para uma confecção, ou seja, eu fui fazendo coisas, mas eu sempre gostei de estar sendo investidor em outras coisas. Uma participação pequena numa coisa ali, uma participação pequena numa coisa ali. Você já tinha mentalidade de investidor desde pequeno? Eu tinha essa vontade de ser investidor, participar naquilo que eu poderia oferecer melhor. Porque eu tinha um mentor, eu poderia dar ideias, eu achava que eu poderia contribuir, então eu entrava não só como investidor, mas também dando ideia. Poxa, eu precisava de um terreno, a gente fez uma vez um negócio de um ringue de patinação. Poxa, então eu fui lá, vou atrás, vejo onde é. Ou seja, a gente tinha a conexão das pessoas e tal, então eu sempre usei o network, né? Quer dizer, é muito importante. Como eu vinha já de uma família
eu tive esse privilégio, né, de ter um network do meu pai ali também me ajudando. Então isso tudo fez com que eu já tivesse essa linha de ser uma pessoa que gostava de estar investindo em coisas que as outras pessoas também estavam fazendo. Mas qual era a sua atividade, além do vendedor de consórcio e desses investimentos? Logo em seguida, eu montei, junto com um primo meu que estava montando, uma confecção. Uma confecção. Então, a patinação veio antes da confecção? Não, veio no meio, veio durante. Mas você quebrou a patinação, né? Pois é, o negócio não deu certo, né? Por quê? Porque eu não ouvi o meu grande mentor. Que era seu pai. Que era meu pai. E os filhos são muito resistentes, né? Verdade. Você deve saber disso. É verdade. Você tem filho empreendedor? Então, muitas vezes... Então, meu pai, ele, de uma forma muito inteligente, deixou eu quebrar a cara com coisas pequenas, né? Então, tá bom. Ele falou, olha, vai acontecer isso, vai ser um belo aprendizado. vai acontecer. Ele falava pra mim, vai acontecer isso, né? Uma das coisas que ele me ensinou é que é muito difícil você terceirizar o sucesso, né? Muito difícil não, é impossível. Ou seja, se você quer realmente ter alguma coisa, você precisa se envolver diretamente nisso. Não adianta você não se envolver. Você tem que se envolver no negócio que você está fazendo. Então você não se envolvia na patinação? Eu não me envolvi, foi um aprendizado. Mas se envolveu na confecção? Na confecção era onde eu estava trabalhando, onde eu ia todo dia, onde eu deixei de um negócio e fui para o outro. E ali a gente teve sucesso, eu fiquei bastante tempo com essa empresa e tudo. Então eu acho que tem fases e tem aprendizados importantes. No caso da confecção, quando você fala bastante tempo, quanto tempo? Na confecção, a confecção ela durou bastante tempo, deixa eu ver, alguma coisa próximo de 8 anos. 8 anos. Ela continuou depois, certo. Eu é que saí, meu primo tocou. Aí seu primo ficou com ela e você saiu para fazer o quê? Bom, aí chegou no momento que a outra pivotada. Abriu a importação no Brasil, né? E aí eu falei, puxa vida, que grande oportunidade, né? Eu sempre gostei muito de carro, porque eu brincava dentro de uma oficina, né? Uhum. Assim, oficina de concessionária é muito grande, eu tinha um carrinho daqueles pequenininhos, né? Aqueles carrinhos a gasolina, então eu andava, final de semana eu andava dentro da oficina, para não andar na rua, eu andava dentro da oficina, dentro da concessionária e tal. Então eu sempre fui muito ligado a carro. Aí eu me meti no negócio de blindado também, né? Antes disso eu também me meti no negócio de blindado de carro. Antes da confecção. Junto, né? Porque eu sempre fui o que eu te falei, eu sempre gostava de estar. Por quê? Porque o negócio de blindado, eu tive a ideia, eu fiz assim, o negócio de confecção estava andando. O cara comprava o carro na concessionária, você blindava. Na verdade, eu fiz um pouco diferente. Eu lancei o carro antes do carro ser comprado, ou seja, eu já vendi a solução pronta. Blindada. Eu já eu pegava o carro pronto e fazia um tipo de carro só, eu conseguia um preço muito mais barato. Mas ali eu ganhei outro aprendizado, cara. É o seguinte, time é muito importante também. Eu lancei carro blindado 10 anos antes dele acontecer no Brasil. Então, o que aconteceu? Você foi à frente do seu tempo. Eu acho que o único que quebrou com o negócio de carro blindado. Quebrou, quer dizer, não tive sucesso, porque eu não tinha tantos compradores assim. Como eu tinha tido um problema na minha família, um problema de sequestro, lá com o meu tio e tal, eu acabei entrando nesse negócio para fazer, para uso e oportunidade, carro e tudo. Enfim, mas não tive sucesso, porque foi muito antes. Eu lancei num clube de tiro, dando tiro dentro do carro, chamei toda a imprensa, fiz um negócio super bacana. Vendemos, mas não tinha um mercado como ele foi depois de 10 anos. Então, time é muito importante. Não tinha mercado endereçável. Olha que lição interessantíssima que o João está trazendo para vocês. Você pode ter uma boa ideia, mas se não tiver o time certo, no local certo, na hora certa, não vai funcionar. Faz toda a diferença. Melhor ideia do mundo, cara. Mas é aquela história, qual é o mercado endereçável disso, né? Exatamente. E assim, o negócio é bom, era bom, só que eu não estava no time. Aí, importação aberta, eu falei, puxa vida, eu tô querendo mudar completamente, vou sair desse negócio. Tinha uma história de confecção que a gente vendeu e tal, uma linha de produtos. E eu falei, quer saber, eu vou para os Estados Unidos, né? E eu vou morar um tempo lá nos Estados Unidos, fui para Miami. Eu falei, eu vou morar aqui e eu vou começar a mexer com o negócio de carro. Quero montar uma locadora de carros especiais aqui nos Estados Unidos. Fiz uma pesquisa. Você foi para trabalhar, inclusive. Fui para montar um negócio lá. Aí fiz isso e, paralelamente a isso, eu comecei a importar, no caso eu ia exportar carros para cá. A concessionária era Ford, eu trazia carros Ford e botava para vender. Estava começando a abertura de carro. Certo. Aí
Foi. Isso já com família, com quantos meninos? Não, eu tava solteiro, Solteiro. sem nada, não tinha filho, não tinha nada, era bem jovem na história. Eu comecei a empreender muito cedo, né? Então eu tava lá fazendo isso, e bacana, e morando em Miami e tal, e mandando carros pra cá. No meio dessa história, eu embarcado com um monte de carro, mudou a alíquota de imposto. Ou seja, o negócio que era bom, o Brasil tem isso, né? Aí eu tive que pivotar na marra, né? Eu com vários carros embarcados e tal, mudamos para esse negócio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pivotar é o tempo todo. Você tem que estar preparado para isso. Aí, lógico, tiramos os carros, resolvemos aquilo que tinha que resolver, muda a regra no meio do jogo, você com o carro embarcado. E aí que eu, naquela época, conheci o Emerson Fittipaldi, que eu estava morando lá, eu gostando de carro, gostando disso, ele corria na Fórmula Indy, o que virou o genro dele, o Carlos Cruz, o Gugu, estava lá também, eu amigo dele, e a gente formou uma turma e tudo, aí me apresentou o Emerson, assim, já conhecia, né? Na verdade, me aproximei mais do Emerson, com a filha dele, vi a filha dele, vi o genro dele. Enfim, ele me apresentou um produto que era o 7-Day Diet. Produto esse que eu trouxe para o Brasil, era uma caixa com 21 refeições, café, almoço e jantar para 7 dias, para perda de peso, que tinha sido feito pelo nutricionista do Emerson. Para ele. Para ele e depois para vender. Ele era o sponsor, ele era o garoto propaganda. Né, lá do produto. E olha que interessante, eu trouxe esse produto para o Brasil e levei em especialistas e eles falaram que esse produto não ia ser sucesso. Especialistas em quê? Em vendas? Marketing, em marketing? Porque era vendido à distância. Marketing. Antes, deixa eu te interromper rapidinho, uma coisa que faltou no complemento daquilo que você disse, a história do carro. O teu pai, a tua família, em algum momento te socorreu financeiramente por conta dessas situações que aconteceram? De vez em quando tinha que socorrer, né? Chegava junto. Sem dúvida. Não, porque meu pai foi meu grande investidor, né? Quer dizer, hoje quando eu me sinto investidor, que eu entro, eu contava os meus sonhos, como a pessoa vem e conta para você os sonhos dela, e ele, lógico, ele dava o pontapé inicial, ele dava toda a mentoria, e tinha coisa quando ele acreditava, ele deixava, ou seja, ele me ajudava, certo. Ele sempre foi meu grande investidor. Então isso aconteceu, né? Ele sempre teve o seu lado te apoiando e deixando você dar com a cara na parede, né? Pra aprender. Não é que ele me dava dinheiro à vontade, não, as coisas davam resultado, as coisas, ou seja, mas ele sempre me apoiava. Era socorro, crédito, né? Aval para conseguir tocar. Apoio. Então isso tudo, quando você voltou, e aí entra o 7-Day Diet, né? Quando você voltou para o Brasil com essa caixa de 20, uma das pessoas que você foi visitar também foi seu pai. Lógico, não. Eu morava com ele no Brasil, né? Então eu fui para cá, aqui, olha esse produto, pô, que bacana, que legal, que produto legal. Como é que é isso? Como é que não é? Como é que tá? Como é que não tá? Enfim, todo esse negócio a gente mostrou e eu fui levar para uns especialistas de vendas à distância. Era uma caixa grande com 21 refeições desidratadas, né? Era seco. Falavam que era sopa, não era sopa, você punha água e virava um risoto. Risoto não é sopa, mas todo mundo falava sopa, né? E aí, levei aquele produto, esses especialistas olharam e voltaram para mim, 2 diferentes, com a mesma resposta. Olha, a caixa é muito grande para transporte e entrega. Segunda coisa, o produto é muito caro para vender à distância, é acima de $100, ou seja, era mais ou menos, o dólar era 1 para 1 na época. E eu ia ter que vender ele a $240, R$240. E a terceira coisa é que o sabor era muito ruim. Por que o sabor era ruim? Porque a comida ele era do Colorado, morava em Aspen, tinha um spa lá e tudo, e aquela comida muito apimentada. Ninguém vai comprar esse negócio. Naquele momento, não sabe o que aconteceu? Acendeu uma luz que ela me norteia até hoje. Olha que interessante. Qual é a luz? Foi o seguinte, eles estavam olhando o produto. E eu não estava olhando o produto, eu estava olhando o benefício. O benefício era perder peso, porque aquele produto era para perda de peso. Se a pessoa tem aquela dor, ela se submete. Exatamente. Então é o seguinte, o preço era muito mais barato se eu comparasse com o spa. Então eu tinha um benefício direto ali, porque não era caro, era barato. Depende do que eu estivesse comparando. Os 240, isso aí você ia gastar em 2 dias de spa ou quem sabe 1. Caro em relação ao quê, né? Caro em relação ao quê? Segunda coisa, né? O produto, o sabor. Poxa, se eu quiser comer alguma coisa gostosa, o que eu faço? Eu vou na cantina que tem perto da minha casa, lá é uma delícia. Não era esse o teu objetivo durante aqueles 7 dias. Era estar alimentado, não se sentir fraco
E ele era um produto já na época vegano, então ele era um produto que era para você fazer uma limpeza no seu organismo, desintoxicação. Então ela tinha isso também. E a terceira coisa, né? Você ganhava tempo, porque você não precisava ficar internado dentro de uma clínica. Então o que aconteceu ali? Ali me deu os 3 pilares que para mim são desejos universais, que eles me guiam até hoje. Tudo aquilo que te entrega saúde, beleza e tempo, ou um desses 3, são benefícios que as pessoas valorizam muito. Saúde, beleza e tempo. Ou seja, ganhava tempo porque você não precisava ficar 7 dias no hospital. Ganhava saúde porque era um desidratador. E beleza, porque toda pessoa que está emagrecendo é porque ela está querendo se olhar no espelho, ver sua pele mais bonita, se ver um pouco mais magro. Ou seja, ela quer se sentir melhor ali e ela entende que aquilo é uma forma de... Porque realmente até a pele mudava, porque você comia uma comida totalmente diferente do que a gente estava acostumado a comer no dia a dia. Então, lançamos o produto, mesmo assim, eu lancei o produto vendendo... Pela televisão, começamos com anúncios. Na época era a revista Caras. Tá. A gente começou com anúncio impresso na revista Caras. Impresso. E na televisão, um filme, aqueles filmes dublados com webs. E contratamos eu contratei ali uma equipe de pessoas atendendo, que não era só atendentes. Eram nutricionistas recém-formados. Pessoas especializadas. Pessoas especializadas para dar informação. Então, correu super bem, foi um grande sucesso. Mas teve um investimento, né? Teve investimento. Tudo isso teve investimento. Teve investimento, mas quando você tem um produto, testa esse produto e dá certo... Valida o produto, né? Validou, deu certo, você não tem problema de recurso. Ou seja, eu sempre falo que toda boa ideia, todo bom negócio, não tem problema de recurso. Cara, olha essa lição que o João está dando. Se você tem um projeto, um produto validado, e um plano bem feito, investir dinheiro para esse plano não vai faltar. Não vai. Porque tem payback. Tem um projeto, sabem que em 3 anos, 5 anos, 10 anos que seja, aquele dinheiro volta e volta multiplicado. E ele pode seguir mesmo sem dinheiro, só que ele vai seguir numa outra velocidade. Uma outra velocidade, mas ele se provou. Ele se provou. Né? A única coisa que depois você vai só multiplicando. Você começa a multiplicar, você começa a ver, bom, eu estou vendendo 1.000, se eu vendesse 2.000, se eu vendesse 4.000, ou se eu vendesse 8.000. Quando então, você consegue saber quanto você investe e quanto volta, você tem um ROI, né? Que é o retorno do investimento. Então você se botar 1.000, volta 3, se botar 1 milhão, volta 3 milhões. Simples assim. Né? Agora, o difícil é você... chegar nesse ponto, né? E a coragem do empresário de fazer. Ou você querer que as pessoas invistam nas suas ideias. Não dá, né, João? Não dá. Ideias eu tenho todo dia, né? Eu sempre falo que ideia é que nem a história de receitas, né? Receitas tem de monte, o que eu estou precisando é de cozinheiro. Porque não adianta você ter receita só. Ideia é uma receita. Agora, quem é que vai fazer? Receita, você entra na internet e tem milhões. Não é por causa disso que eu posso montar um restaurante, porque eu preciso do cozinheiro. Você não é cara da mão boa. Eu preciso do cozinheiro, o cara que sabe tocar, o cara que sabe misturar. Tá tudo explicadinho lá na receita. Mas você precisa ter o cozinheiro. Então, no empreendedorismo é exatamente isso. Eu tenho uma ideia, pô, legal, e aí? Quem é que vai tocar essa ideia? Tem a receita, faz o bolo, mostra que o bolo é bom, vende os 2, 3 primeiros bolos, e aí você começa a medir as coisas, valida, e aí você vai. E muitas vezes tem que pivotar isso. Claro. Né? Ou seja, eu validei, legal, mas eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Começa a fazer os ajustes, e aí você vai embora. Exatamente. E como foi esses ajustes do 7 Day Diet? Ou seja, quais foram os primeiros resultados e o que aconteceu? Então, um dos ajustes que eu tive que fazer ali foi exatamente isso. Eu tinha atendente de call center que era só um atendente, né? Tudo bem. Só que as pessoas, quando elas ficam alguns dias comendo menos caloria do que elas estão acostumadas, as pessoas ficam quase que querendo morder as outras pelo telefone, por onde for. Então as pessoas ligavam e com dúvidas ou às vezes até com ansiedade de coisas que não tinha nada a ver com o produto. Quando chegava do outro lado, encontrava uma nutricionista e a pessoa falava e tinha alguém para atender... Porque às vezes, tinha que ser 24 horas, porque às vezes a pessoa 3 horas da manhã estava enlouquecida, porque estava querendo comer um chocolate e não queria, não podia. Era comum, comum não, mas acontecia bastante a pessoa ter uma dor de cabeça muito forte no segundo dia. Por quê? Porque você mudou completamente seus hábitos. Você tirou o açúcar, você tirou o glúten, você tirou uma porção de coisas que teu organismo está acostumado, ele chia. Então...
Isso também fazia parte. Então, o que eu mudei, por exemplo, foi isso. Uma das coisas que eu falei, nós vamos contratar nutricionista para fazer aqui um serviço melhor. Quando a gente fez isso, o que acontece? Melhorou. Melhorou a venda. Por quê? Porque quem é o melhor propaganda é a pessoa que está consumindo o seu produto. Quando a pessoa consumiu o seu produto, gostou e obteve resultado, o que acontece? Ela conta para todo mundo. E aí a venda começou a sair. Começou a sair e em seguida eu comecei, aí que a gente organizei a Polishop, né? Como empresa aí que criei a Polishop. A Polishop nasceu do 7 A Polishop Day nasceu ali. Por quê? Porque eu falei, bom, agora para eu ter continuidade eu preciso de mais produtos, porque você chega num limite, né? Depois a gente lançou junto ali na sequência o 7 Diet Italian. Mas só uma curiosidade, você se especializou nesse negócio de dieta? Ou não, você aprofundou o assunto? Eu pergunto isso porque quem está assistindo assim, será que eu tenho que entender disso? Não foi teu caso, né? Não, eu me aprofundei nesses 3 benefícios. Nos benefícios, tá. Nos benefícios. Então, meu segundo produto... Foi ligado ao benefício. Foi ligado ao benefício. Foi um aparelho de ginástica. Entendeu? Que era o Total Gym. Que quem apresentava até era o Chuck Norris. Na época, o Chuck Norris... Então, era um filme. Ou seja, falando em ginástica. Ou seja, tem uma conexão, né, com essa história. Ou seja, estou falando também em ganhar tempo, porque você tem uma prancha que fazia várias ginásticas dentro de casa, né? Você está falando em saúde, você está falando em... Ou seja, o complemento, né? E aí foram outros produtos cada vez mais e sempre ligado nesses 3 benefícios. Não necessariamente os 3 tem no mesmo, mas um ou dois benefícios pelo menos tem que ter nesses produtos. E os produtos importados, né? Olha, naquele momento era totalmente importado. Isso também é assim, às vezes, hoje a gente tem muitos fornecedores aqui no Brasil, porém esses fornecedores importam aqueles produtos. Certo. Então, quer dizer, é muito difícil, né? Até produto que é feito no Brasil, eu me lembro, há uns 10 anos atrás, tinha um produto X aí que eu falei, poxa, esse produto me interessa. É feito no Brasil, fantástico, eu não vou ter problema de importação, vai ser rápido, produção rápida. A pessoa da indústria falou, era filho, não, podemos fazer, tá bom. Lancei para um estouro de venda. Aí daqui, olha, para que eu vou ficar sem. Mas o que aconteceu? Não, mas não é feito, só que o motor, o motorzinho é importado. Então, quer dizer, isso há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. A globalização tem coisas lindas, né? E a globalização tem problemas sérios. Um deles é esse, né? Quer dizer, você depende. Ou seja, onde é que tem um motor para fazer isso mais barato? Um motorzinho elétrico pequeno. É na China. Tá bom, então trago o motor e eu monto ele aqui. Então, essa dependência, né? Ou seja, o importado está sempre na pauta dos nossos Quando produtos. vocês estavam lá com a primeira loja Polishop, com os primeiros produtos, já com uma gama aí, sei lá, de 20, 30, 40 produtos, no tripé, né? Você já imaginava que aquela não era só apenas uma loja, que aquilo ia muito longe? Como eu te falei... Você tinha esse sonho? Como eu falei, eu estava sempre ligado em planos de 10 anos. Então, ali do ano 2000 a 2010, eu queria o quê? Minha meta era ter o meu canal de televisão, ter o meu catálogo e ter lojas. Uma ou várias? Várias. Redes de lojas. Eu sempre pensei no negócio escalável. Tá. Então, em 2001, eu lancei o catálogo. Você imagina, eu estava na televisão, eu estava no e-commerce, com uma central de call center, e eu fui olhar para catálogo. Ou seja, mandando pelo correio. Na modelo época você mandava Sears, pelo né? correio. Exato, o modelo aquela história do catálogo. Aqui no Brasil tinha uma empresa grande que era a Hermes, quer dizer, que a gente falou, precisamos ter um catálogo. Então, fazemos aquele catálogo e tal. E botava em avião, botava em todos os lugares, né? Então a gente distribuía esses catálogos. Então eu saí de um mundo totalmente digital, para alguns, né? Porque a televisão também é uma forma do digital, para um mundo totalmente analógico, que é o catálogo. Em 2003... Catálogo e telefone, né? O telefone sempre foi o apoio. Uhum. Sempre foi o apoio, porque mesmo o e-commerce, as plataformas estavam nascendo ali naquele momento, não tinha o call center, mas já se sabia que perdia-se muita venda, ou seja, a navegação, porque não tinha alguém para conversar. E as pessoas... Se hoje ainda gostam, você imagine há 23, 24 anos atrás, né? Então, naquele momento, as pessoas queriam falar com alguém. Então, o call center sempre existiu para apoiar o digital. Aí fomos para a revista. Quando chegou em 2003, foi o ano que eu montei o meu canal de televisão e montei as minhas primeiras 10 lojas.
Então, contra tudo e contra todos. O canal de televisão era 24 horas. O canal nosso, publicidade. porque a gente já anunciava em outros canais. Ah, tá. Né? Todos os canais a gente já anunciava, a gente já comprava a mídia e anunciava. Tanto canais fechados como canais abertos. Mas a gente precisava ter o nosso canal 24 horas, o Polishop TV. Esse era meu sonho. Né? E aí, lá em 2003, criamos um canal, montamos uma estrutura com antena, levantando sinal do nosso escritório, tudo. E montei as primeiras 10 lojas. Essas primeiras 10 lojas foi por quê? Porque para eu testar, o negócio tem que testar. Tem que ter qualidade. Essa loja em qual região? São Paulo? Pois é, o que eu fiz? Eu falei, porque a pergunta era assim. Muita gente contra montar loja. Você está no digital, o digital é o futuro, internet é o futuro, o que você vai fazer com loja física? Isso é loucura e tal. Eu falei, eu acredito que o varejo do futuro é atender o cliente onde ele estiver. Ele que tem que decidir. O tal do Omnichannel. Exatamente. Como não tinha esse nome, eu falava o verdadeiramente multicanal. Por que verdadeiramente multicanal? Porque eu tinha que estar em todos os lugares. Se amanhã tivesse um sistema de vender na Lua, eu queria estar lá. Porque eu tenho que atender o cliente onde ele estiver. Ele precisa se sentir à vontade, amparado, para ele comprar onde ele quiser. Aí, naquele momento, montamos nas primeiras 10 lojas. Eu falei, bom, precisamos testar. Então, como é que é testar? Montei shopping, que perguntavam, qual é o teu público? Falei, meu público, todo mundo que quiser comprar um produto pela televisão. Eu tenho cartão de crédito, porque a maior parte das nossas vendas, porque não era cartão de crédito, quando era depósito, caía muito, tinha muita perda. Cartão de crédito. Tá bom. Então eu fui para os shoppings A, shopping B e shopping C. Públicos diferentes. Certo. Né? E também em tamanhos de lojas diferentes. Para testar. Para testar, porque eu também não sabia qual era o meu tamanho. Eu não sabia. E eu não queria que o meu negócio, por exemplo, eu pegasse o negócio de loja e fosse insucesso ou não tivesse loja, porque eu lancei, por exemplo, num shopping de público A e ele é um público B. Ou para o público C no público C, num shopping C. Produto caro, não dava. E era um produto que não dava. Então eu mapeei tipos diferentes de shopping. E produtos. Os produtos sempre os mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Para poder entender o que vendia onde. Para saber o que vendia onde. Até porque eu não tinha uma gama tão grande. Eu falei, eu quero pôr os meus produtos. São produtos de desejo. Vamos ver o que acontecer. E tiver outra, vamos investir pouco. Lojas que não derem certo, eu tiro. Eu já fiz o projeto com investimento, o que eu perco e aquele que eu posso levar para outra loja. Já fiz já entrei com essa cabeça. Quanto é que essa loja? Essa loja vai custar 1 milhão. Tá bom. 500 mil fica nela, 500 mil eu levo para outra. Ok, então eu já sabia qual era o meu investimento. Não era esses números, sei lá, 100 mil, 50, sei lá, não sei quanto era. Muito bem. Então, quando eu fazia esse tipo de investimento e abertura de loja, eu falei, agora eu vou fazer o teste, a validação, para poder pivotar. E por surpresa minha, ele funcionou bem em todos os shoppings, com todos os níveis, porque a gente tem, e fomos nós que introduzimos isso, falo isso com a maior tranquilidade, a história do parcelamento em 10, 12 vezes para produtos baratos. Ou seja, o que é produto? De R$150 eu parcelando em 10 vezes. Parcela de 15, ninguém fazia isso. Essa ideia do parcelamento você teve do seu próprio recurso? Eu tive do meu próprio recurso, porque quando você faz em cartão de crédito, e esse cartão de crédito... Consegue te antecipar? Você consegue antecipar. Então, não era um juros nenhuma coisa absurda, naquela época praticamente, né, não tinha como hoje. Né? Então, eu conseguia bancar essa antecipação quando necessário fosse, e sempre acabava sendo, porque você tinha necessidade de fluxo de caixa e tudo. Que aí é um outro negócio, é um negócio financeiro. Então, eu consegui testar isso, porque eu não vendia um produto, porque quando nós lançamos nessa mesma época, nós lançamos os grilos Jorge Forman. O Jorge Forman, famoso Jorge Forman. Case de sucesso. Aquele produto, ele era vendido em 10 parcelas de R$29,90. Menos do que R$1 por dia. Naquela época, em 2003, 2004, um cafezinho já custava mais que R$1. Então, se você não puder gastar R$1 por dia para comprar um produto, que é um grill, para dar mais saúde para tua família, porque eu não estava vendendo um grill, eu estava vendendo o quê? O sabor fica e a gordura sai. Eu demonstrava que em um filé e tudo você tirava um copo desse aqui de gordura. Então, isso é que faz a diferença. Porque é óbvio que vai sair a gordura. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio não existe.
Para mim, o óbvio é uma coisa que ela só passa a ser óbvio depois que alguém fala. Então, se precisou alguém falar, não era óbvio. Exatamente. Então, e por isso foi sucesso. Exatamente. Porque então eu você falo sempre óbvio. Você atingiu aquilo que era necessário para que gerasse a vontade de venda. O desejo de ver. Isso ainda com as 10 lojas. Aí a gente foi crescendo aos poucos as lojas, conforme a gente Mas podia. o Jorge Foreman foi o produto que realmente foi que deu... Eu dei o exemplo do Jorge Foreman, mas o Jorge Foreman foi o primeiro produto de indústria mais robusta, porque existe uma indústria do Direct TV Market, Direct TV. Tá. Então o Direct TV Market são produtos que são feitos para vender por televisão. E o Jorge Foreman Grill foi o primeiro produto que não era dessa indústria. Porque era um produto que já estava no varejo nos Estados Unidos. Já era um produto de varejo. Ele nasceu no DirecTV Market, mas ele já era um produto de varejo. Tanto é que eles vieram para o Brasil, não tiveram sucesso, e aí que eles deram para mim a exclusividade do produto. Porque um dos modelos que eu gosto e adotei e trabalho é a história da exclusividade. Tá, então os produtos que estão na Polishop são exclusivos. São exclusivos da Polishop. E assim foi a Airfry? E assim foi a Airfry. Mas foi anos depois, né? Airfry veio anos depois. Né? O Airfry veio em 2011. Nós que lançamos esse produto, nós com uma parceria com a Philips. O Airfry era uma patente da Philips que foi quebrada, mas era uma patente que a Philips tinha, tanto é que a Philips o que tem uma performance diferente foi aquele produto da Philips. E a gente lançou esse produto, mas infelizmente caiu em domínio público, inclusive a marca, que nós registramos a marca, nós criamos essa marca Airfry. Como na Centrífuga, a marca Juicer. Certo. Nós que fizemos, ela acabou também caindo em domínio público, porque Juicer é sua e conseguiram derrubar. Airfry também conseguiram derrubar, então a marca ficou para todo mundo, né? Mas o original, o primeiro, ficou chancelado, da Polishop. Exatamente. Chancelado. Nós criamos esse mercado. Pra você ter uma ideia. Você criou o mercado com o Jorge Foreman, com o Grill, você criou o mercado com a Airfry, com a Juicer. E são mercados que não existiam. Ou seja, o mercado, o produto número um de produto eletroportáteis no Brasil é liquidificador. Mais de 12 milhões de peças a ano. O segundo, hoje, é Airfry. Quase 6 milhões e meio, quase 7 milhões de peças ano. De todo mundo. De todo mundo, evidente. Porque aí o que aconteceu? Nós começamos lá em 2011, fomos... Quando a gente criou o mercado todo olhou para nós. E às vezes a pessoa, mas os caras te copiam. Eu falo, eu acho ótimo quando me copiam. Porque quando não me copiam, é porque eu errei o produto, ninguém está comprando e o produto não é sucesso, já foi embora. Então, faz parte, né? Porque às vezes a gente vê empreendedor, não, que eu faço e o cara, empresa que eu não, estão me copiando. Eu falei, ótimo. É porque você acertou. Quando você erra, ninguém vai te copiar. É tipo assim, cara, você apostou num produto, o produto não deu certo, não vendeu. E qual o problema? Você vai ficar chorando porque tem uma pilha de produtos que você não validou corretamente. Né? Isso é uma coisa que a gente faz até hoje, sabe? Eu tenho um modelo para lançar produto. Tem que ser humildade e dizer, cara, não deu certo, né? Às vezes até planos ou coisas dentro da empresa, aí a pessoa, não, mas foi você que falou para fazer assim. Eu falei, mas estava errado. Exato, errei. Nós vamos corrigir, não é porque está errado que eu vou continuar. Claro. Né? Porque às vezes as pessoas, não, mas você que falou. Eu falei, o que tem que eu falei? Mas tá no plano, o plano tá para se mudar. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, mas foi você que falou, João. Eu falei, eu sei, mas eu estou dizendo para você que não é assim que tem que fazer, porque está errado. Exato. Ué, você não está vendo que não está dando resultado? Eu vou ficar insistindo. Por isso que porque errar... as coisas mudam, né? Também. Errar, todo mundo pode errar. Só que você tem que errar rápido e só cometer erros novos. Novos, exatamente. Ou seja, erros velhos não erros dá, velhos não dá, porque você tá repetindo. E insistir com erro é o que destrói qualquer empresa. E o ego atrapalha isso, né? Às vezes o ego, eu que mando, eu que quero. Eu que sei tudo. Eu que sei tudo. Quando você diz assim, fui eu que errei, vamos mudar, você tá dando um sinal gigantesco pro time. Você tem uma ideia? Eu nem falo que fui eu que errei, sabe por quê? Que já sabe. Porque, não é normal, Não é esse o problema, né? Tá errado. Eu falo, tá errado. Eu já sei que fui eu que errei, mas tá errado, vamos corrigir. E você deveria ter me ajudado a corrigir antes. Ter me alertado. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Claro, um bom líder é aquele que tá aberto a críticas também. É evidente. Faz parte do empreendedorismo erros e acertos. Final do dia, você tem que acertar mais do que errar. Exato. É isso que você precisa. Se você errar mais que acertar, você quebra. Você quebra, exatamente. Você quebra. Então, faz parte. E o erro, todo erro, traz o quê? Um aprendizado.
Então, aproveite aquilo que você errou para você aprender. O que me trouxe de aprendizado nesse erro? Isso. O que me trouxe de aprendizado? Boa. Foca no aprendizado, não foca no erro, não foca no problema, foca na solução e no aprendizado. Olha só, por quê? Para você não cometer erros parecidos, ou para você não cometer o mesmo erro, para você ter oportunidade de fazer aquela velha história, né? A limonada do limão. Pô, vamos fazer isso, todo mundo já ouviu falar nisso, mas você está praticando isso? Você investiu em vários negócios, você investiu pesado na ideia e na marca Polishop, em todos os produtos Polishop, você investiu no conceito, você lançou produto. Qual é o tamanho hoje da Polishop, assim, big numbers da Polishop? Quantos funcionários? Olha, a gente está passando exatamente agora numa reestruturação do negócio, ou seja, uma pivotada. Mais uma, né? Exatamente. Nós já fomos maior em quantidade de pessoas, certo. Porém, pós-pandemia, o nosso negócio o digital cresceu muito. Você passou a ter mais eficiência, inclusive. Não, mas o digital cresceu porque as pessoas tiveram obrigatoriamente de ter uma experiência no digital. Tá. Eu acho que, não vou dizer 100%, mas 90% das pessoas acabou comprando alguma coisa pelo digital durante a pandemia. Todos nós. E aí, o que aconteceu? Pô, esse negócio funciona mesmo, hein? E aí você começa a criar um novo hábito de consumo. Importância do pivotar. Então, nós tivemos que pivotar bastante. Ou seja, reduzir o número de lojas. Várias lojas passaram a não ser mais viáveis. Certo. Várias lojas, nós éramos a única loja do corredor no shopping. E qual é o problema de fechar uma loja? Zero. Nenhum. Não. Porque se é para a saúde do negócio e para atender o cliente onde ele precisa, você tem que reestruturar a sua empresa. Sem dúvida nenhuma você Eu tô falando isso não dando lição, tô falando para eles que estão nos ouvindo, mas é isso que o cara fica apegado àquilo. Não vou fechar a minha loja, que essa loja era do meu tio. Eu já tive 300 lojas, como é que eu vou ter 200? Não tem problema. O negócio é você ter um negócio saudável, lucrativo, sustentável. Sustentar, né? E com perenidade, longo prazo. Outra coisa, né? Vários sistemas que a gente investe em TI, no final é para quê? Para você ganhar eficiência. Claro. Você ganha eficiência e de um jeito ou de outro, você diminui a necessidade de pessoas fazendo aquilo e diminui os erros. Porque quando você passa a ter um processo todo ele informatizado, o que acontece? Você elimina os erros. Claro, automatização, né? De processo. Automatização. Então a gente não para de investir nisso o tempo todo. Né? A gente lá, há 10 anos atrás, a gente tinha uma sala gigante de CPD onde estavam os nossos servidores. Hoje eu não tenho mais nenhum servidor. Onde é que estão? Tudo nas nuvens. Tudo na nuvem. Eu tinha uma central telefônica gigante. Hoje não existe mais. Exato. Hoje é o quê? Voz sobre IP, ou seja, exatamente. É tudo no... Na URA lá, no serviço automático. Exatamente, na parte do atendimento. Do atendimento é tudo internet. Não existe mais linha telefônica, né? Então, o mundo mudou e você precisou ir mudando também e adaptando o seu negócio. Você precisa... Não pode ficar ter apego à coisa do passado. Você precisa estar atento, né? Você precisa estar atento. E isso é em todos os negócios mais jovens, negócios. E a oportunidade acontece em todos os negócios, né? Eu, há 2 anos atrás, eu fiz um investimento num negócio de tintas. Sim, que é o seu filho que toca. Não, ele toca um negócio de salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro, exato. Salão de beleza. Também está indo muito bem. Já são quase 20 unidades. Acho que são 15 franquias e 5 próprias, né? E me pergunto, isso é uma coisa importante. Pô, João, as lojas da Polishop é franquia? Não são franquias. Mas não porque eu sou contra a franquia. Pelo contrário. Tanto é que você tem franquia. Exatamente. Eu tenho outros negócios que têm franquia. Só que, naquele momento, em 2003... eu não acharia uma pessoa querendo investir numa franquia, sendo que eu vendia pela televisão, pela loja. Ou seja, o omnichannel não era aceito, não era entendido. Era uma competição, eles tratavam como competição. Então, por isso que eu não montei da Polishop naquele momento as franquias. O que não significa que não é viável para montar hoje. Então, nós estamos sempre pivotando o negócio, nós estamos sempre olhando para esse negócio desse jeito. Nesse negócio de tinta, eu estou falando de tinta por quê? Porque é um mercado extremamente... competitivo. Então hoje a tua empresa dos óleos são as tintas. Veja, claro que você tem vários investimentos. Lógico, eu tenho vários investimentos. Mas você está tratando da tinta. Porque eu estou dando um case da tinta. Tinta é um case assim. Às vezes as pessoas vão buscar em algum setor achando que para inovar ela precisa estar num negócio que ninguém faz. Certo. Tecnologia, foguete, NASA. Não é. Você vê um negócio de tinta. Você fala, pô,
tinta, meu, uns caras gigantes. Quase 70% do mercado tá na mão de duas empresas multinacionais gigantes. Que oportunidade você vai ter nesse negócio de tinta? E tem. Estou provando isso agora. Nós criamos em 18 meses 400 franquias, lojas próprias de tintas. Que bacana. Só com a nossa marca, Decor Colors. Então, o que significa isso? Que inovar é questionar aquilo que já existe. Exatamente. Ou seja, isso faz parte do seu livro, aliás. Esse é o título do meu livro. Do teu livro, né? É o meu DNA. Inovar, eu falo sobre inovação exatamente. E falo sobre empreendedorismo. Exatamente. Né? Por quê? Porque as pessoas precisam empreender mais e empreender não é ser dono. Eu deixo muito claro. Empreender é atitude. Quando me perguntam, onde é que você acha que eu devo começar a empreender? Devo fazer o quê? Devo montar o quê? Você deve começar a empreender aonde você está trabalhando hoje. Onde você está trabalhando? Está trabalhando. Comece a empreender lá. Lá é o melhor lugar para você aprender. Lá tá cheio de problema para você resolver. Lá e tá cheio de oportunidade. Exatamente. E aprenda lá. Erre no CNPJ dos outros, para depois você acertar no seu. Acertar no seu, na verdade. Poxa. Erre nos outros. Então, às vezes quando tem pessoas falando comigo, um gerente de uma loja minha, eu quero que ele aprenda. Veja tudo aquilo que a gente faz de treinamento, de modelo, de toda a metodologia que a gente usa, com todos os processos que nós temos. Se ele vai montar uma loja daqui 5, 10, 2, 3 anos, não importa quanto, ele vai acertar, porque ele já aprendeu o que tem que ser feito. Exatamente. Então as pessoas... Então tem oportunidade em qualquer segmento. O negócio da tinta, poxa, o produto é bacana, mas... Tem que ter diferencial, claro, você tem modelo, que inovar. O modelo de negócio é diferencial, o produto tem diferencial, e aí você valida e cresce. João, me fala uma coisa, você falou de décadas, 10 anos, quando é que termina essa próxima década sua, para a próxima pivotada? Como o Polishop nasceu em 99, coincide em 2020 e agora a próxima 2030. 2030 então, teremos uma próxima pivotada. Aí você tem, inclusive, então, 7 anos eu mudo até de escritório. Ah, tá. De tudo. Mudamos tudo. A ideia é mudar absolutamente tudo. Nesses 3 anos nós passamos em lugares diferentes. Por quê? Mudou para um lugar maior? Não, mudamos agora até para um lugar mais compacto, mais moderno, com mesas mais modernas. Lá no antigo nós tínhamos telefone, PBX, aquele negócio. Hoje não existe mais isso. Ninguém liga mais para as empresas. Liga para quem? Para as pessoas. Ninguém liga para as empresas. As pessoas ligam para pessoas. Exato. Então mudou muito o comportamento. Antes a pessoa ligava para a empresa tal e mandava chamar o cara tal, a pessoa tal. Hoje não, hoje eu já ligo pra pessoa. Exatamente. A pessoa quer falar comigo, ela não liga na Polishop, ela liga pra mim. Não é? Então é uma loucura. Eu ligo pra minha assistente, Ou seja, mudou esse comportamento. Se mudou, você tem que fazer o quê? Continuar botando um PBX lá com uma telefonista? Polishop, boa tarde? Pô, não existe isso. Por isso pensar em 10 anos é muito importante, uma baita lição que você deu, o pensamento de longo prazo, né? O longo prazo gera perenidade, você pensa na sustentabilidade desse negócio no longo prazo, você tem mais de 60 anos, você vai fazer 70 com a mesma garra, com a mesma vontade e pensando para mais 10 anos. E o problema sempre são aquela turma mais jovem. Que eles entram lá e eles querem... imediatismo. Eles querem ter soluções, resultados já. E quando você mostra para ele que ele vai buscar resultado ano a ano, mas ele tem um resultado enorme para fazer lá na frente... É o equity. Aí é que ele precisa saber ele tem um que valor ele precisa de trabalhar. Ele tem um valor de Onde vai parar a tinta? Já chega uma grande multinacional e faz uma oferta. Pode ser isso. Por que não? De qualquer forma, hoje nós já somos a maior rede de lojas de tinta marca própria. E sem ser marca própria também. E por quê? Porque você entra na nossa loja de tinta, é completamente diferente. Você já entrou numa loja de tinta? Já. Como é que ela é? Eu tenho um amigo que tem uma loja de tinta com baita experiência de textura. Não, como é que é a loja dele quando você entra na loja? É muita experiência, muito bacana. Mas é uma loja, ele vende todas as tintas ou só a marca dele? Só a marca dele. Eu tô falando loja de tinta. Não, aí é balcão. Você entra lá, é só lata. Balcão. É só lata. Né? Você entra lá, tem um monte de lata. E eu falei, não, poxa, isso tá errado. Eu quero que lá dentro tenha paredes pintadas. Quem vai numa loja de tinta não quer comprar tinta. Não quer comprar lata. Nem a tinta, ele quer comprar uma solução, uma parede pintada. Como é que vai ficar o ambiente da minha casa? Da minha casa. Então, a loja é toda assim, ambientalizada, com os produtos. As latas são detalhezinhos. Decoração. Quando aparece. Decoração. Detalhes. Agora, o que tem são paredes, com móveis, com tudo. Então, isso é que faz a diferença na hora que você está inovando. O quê? Buscar aquilo que as pessoas estão... Qual é o desejo quando você vai
pintar a sua casa. Uma parede diferente. Então, poxa, eu vou fazer essa design na minha loja. E foi o maior sucesso, está sendo o maior sucesso. É um potencial gigante de crescimento no mercado extremamente competitivo, que quem sabe se eu falasse para qualquer pessoa, você fala, meu, você tá louco, esse mercado é extremamente Você conhece essa turma onde? No Shark Tank? No Shark Tank. No Shark Tank. Hoje você tem quantos investimentos total? Olha, eu já fiz... Negócios. Pois é, eu tenho 32 negócios funcionando. Negócio né? funcionando. Exatamente. Eu já fiz mais de 40 investimentos. Uhum. Teve alguns que eu já saí, outros... que não deu certo. Que não deu Normal. certo, fecharam. Porque o que eu falo, né? Eu estou investindo no sonho de uma outra pessoa. Você está empreendendo com outro empreendedor, né? Com outro empreendedor. E o sonho é dele. É. Eu acreditei no sonho dele, eu estou investindo no sonho dele. Agora, quem precisa apresentar o resultado é ele. É ele. Você está ali para dar conselho, para ser advisor, para investir, para apoiar. Exatamente. E no meu caso, inclusive, é muito sobre demanda. Porque às vezes tem aquela história, poxa, mas você só fala com o cara da Tina, você só vai lá no negócio do salão de beleza, você só fala com a Wise Home, que é a empresa de automação de casa. Eu falei, não é isso. É porque eu trabalho sob demanda. Tem se demanda. Não me demandar, Exato. se a pessoa não me chamar, ou quer que eu vá correndo lá no escritório do fulano que tem não sei o quê, e fala, meu, você precisa fazer. Não, é demanda, eu não sei o que você está precisando. Eu tenho meu negócio, eu trabalho no meu dia a dia agora, nesse momento, eu trabalho na Polishop. Então ali é minha atividade. A sua atividade principal é a Polishop. Hoje é a Polishop. Né? Eu, como está acontecendo com vários executivos e vários CEOs de empresas, pós-pandemia, voltaram a assumir o cargo de executivo. E foi o que eu tive que fazer. Você voltou pro tático, pro operacional, ficou não só aquela história do glamour do estratégico, e você passou a operar. Durante alguns anos eu fiquei no estratégico. Desde 2020, eu já estava previsto. Desde 2010 a 2020, eu fiquei muito no estratégico. Abrimos um escritório na China, montamos fábrica em Manaus, ou seja, eu estava muito mais no estratégico. Aí quando você passa por uma tempestade como essa, claro. Então hoje a gente a mão do dono que está ali. Já tem vários executivos hoje, pessoas que voltaram, estão reassumindo as empresas exatamente porque nós estamos vivendo um momento de desafio. E é a hora de você fazer o quê? Pegar o comandante, ele não passa o tempo todo pilotando o navio. Mas na hora que vai lá da tormenta, ele vai lá e segura. Uma tempestade e falou, pera, agora é comigo. Né? Ele vai lá e segura. Porque... Você é um belo exemplo de um grande empresário brasileiro. Obrigado. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e o impacto que você gera na sociedade. Tenho certeza que esse programa, o Pivotando, vai ajudar com as suas lições. Cada coisa que você foi contando foi trazendo uma lição, uma experiência. Isso é muito importante para quem está assistindo, muito importante para a gente. Obrigado. É uma experiência de vida, é real, né? É real. Não é novela, que é da vida real. Né? E bem aberto, bem transparente, porque as pessoas às vezes vêm falando e acham que tudo é maravilhoso. Não! Todos nós temos desafios. Eu tenho desafio todos os dias. Todo dia eu tenho que resolver problema. Empreender significa resolver problemas. Exatamente. Todo dia eu tenho um problema para resolver. Faz parte do empreendedorismo. Ou seja, tem que ser líder. Né? Ou seja, você tem que ser líder naquilo que você faz. Tem que ser líder, dá o exemplo. Então, e o que é um líder? Por que define que uma pessoa é o líder? Não é um chefe. Um chefe, o que ele é? O chefe é obedecido. Um líder é seguido. Então, a pessoa que está à frente daquele negócio, que está à frente daquela empresa, que está à frente daquele departamento, que às vezes ele não é o dono, mas ele tem um departamento à frente daquela loja. Dele, o líder é dele. Eu tenho lojas pelo Brasil todo. Eu quero que o meu gerente lá seja um líder. Exato. E o que leva a pessoa a ser um líder? É o conhecimento. Exato. Inspirar as pessoas. Conhecimento. Pois é, por que as pessoas procuram o líder? Para tirar suas dúvidas. Claro. Para resolver. Escuta, como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço? Caiu aquilo. Ou seja, ele espera o quê? Uma resposta do líder. Então, o líder tem que ter conhecimento. E só existe conhecimento quando você tem o quê? Dedicação. Não existe conhecimento sem dedicação. Então, se você quer ser líder, tenha dedicação naquilo que você está fazendo, ganhe conhecimento, e aí sim você naturalmente vai ser reconhecido. Não vão te pôr como líder. Você será reconhecido como líder naquilo que você está fazendo. E aí, naturalmente, a posição de líder será sua. Então é isso que as pessoas têm que fazer. Se dedicar mais, absorver o máximo que ela puder de conhecimento, né? Em todos os lugares. Hoje tem muito conteúdo, com muita coisa boa por aí.
conteúdos maravilhosos. Invista nisso, seja um líder. Aprendedor, né? Seja um aprendedor para se transformar num grande líder com conhecimento. Bom, João, ficaria mais 1 hora aqui batendo papo com você, tem muita coisa para ensinar, você é uma enciclopédia ambulante de tanta informação, de tanta experiência prática embarcada aí no teu conhecimento, na tua trajetória empresarial. Você está nos assistindo, precisa de investimento, procura o João Apolinar. Na verdade, você precisa validar, você aprendeu. Validar, testar, pivotar. Depois é que você vai buscar investimento, porque você já tem aí alguma coisa para mostrar. Então fica aqui essa lição para você, João. E já que você falou, preciso dizer, os meus investimentos estão lá no Shark Tank, então... Participe lá, vai lá, por que não? Se inscreva lá, vai participar lá, porque às vezes a pessoa fica, eu não consigo investir em todos que eu gostaria. Não consegue olhar todos, né? Não dá, é possível. Eu digo, os meus estão lá na Bossa Nova, vai lá na Bossa Nova. É isso aí. Então, pessoal, obrigado pela audiência aqui no Pivotando e até a próxima semana. Valeu, João, obrigado. Obrigado, querido, um abraço, obrigado.